Bem, meus amigos, vamos aqui para mais uma aula de acionamentos industriais. Hoje vamos falar um pouco sobre dispositivo de acionamento e de sinalização, tá? Então, a priori, nesse material que eu vou deixar para vocês, vai ter aqui alguns links, tá certo? Alguns links importantes para vocês, se possível, vocês verem esses vídeos, né? Para complementar aqui essa aula. Então, começando aí com botões de comandos e chaves, tá? O que seria o botão de comando? Seria aquele que aciona a chave. E qual é a função da chave? Conectar ou desconectar dois pontos de um circuito. Então a gente tem um circuito que é conectar um ponto a outro. Para conectar a gente tem a chave. Então a botoeira ela vem no intuito de acionar essa chave. Ela tem dois terminais, como vocês podem ver, né? Um terminal é ligado à fonte e o outro terminal ligado à carga. A ideia é que isso aqui tem uma baixa resistência elétrica, tá? Uma baixa resistência elétrica para não influenciar na impedância do circuito. E que a pressão de contato seja necessária, né? Seja necessária para manter essa corrente em circulação. Então a gente tem que ter uma pressão aqui suficiente para manter a corrente em circulação, tá? Basicamente nós temos aí dois tipos de contatos fundamentais. Um contato com trava e o contato de impulso. Por exemplo, aquela tomada, a botoeira para acionar a lâmpada da sua casa seria um tipo de contato com trava. Você trava ele em uma posição. E o contato com impulso seria aquele que você toca, ele fecha a chave do circuito, depois que você desaciona o botão, essa chave ela volta ao seu estado inicial, tá certo? Esses contatos eles podem ser tanto NA como NF, os dois tipos, tanto com trava quanto com impulso, né? Então, porém é mais comum utilizar o impulso, né? Essa simbologia NA, NF, tá certo? Mas o outro, porque o com trava você pode adaptar ele para ele funcionar como NA ou NF, né? Já o de impulso ele tem que ser preparado para isso, né? Então nós teremos o tipo NA de um modelo e o NF de outro modelo, né? Lembrando que o NA normalmente é aberto, ou seja, antes de você acionar ele está aberto, e o NF, o normalmente fechado, né? Normalmente fechado, então, ou seja, antes de você acioná-lo, ele está fechado. Quando você aciona, ele abre o circuito. Então, essa daqui é a simbologia, né? Nós já vimos um pouco dessa simbologia, como nomear, como botar os números indicativos desses dispositivos lá naquela aula de contactores de comandos elétricos, na aula 3. Então aí a botoeira a gente chama essa chave justamente comanda aí o circuito por meio de dois de pulsos, né? Então a gente vai ter o pulso aqui NA e NF, tá certo? Então observe aqui o funcionamento mecânico dessa botoeira, né? Aqui no caso a gente tem uma botoeira aqui, a gente tem uma mola, certo? A gente tem uma mola, ó. Então essa mola ela tá tocando aqui, ó. Então observe, se você pegar o comum para cá, o que nós teremos? Nós teremos normalmente fechado, ó. Então está funcionando aqui, ó. Tá certo? Quando acionar esse botão, quando a gente acionar esse botão aqui, quando a gente acionar esse botão, a gente vai ter o que? A abertura aqui, ó. A abertura, tá? Então vamos supor, primeiro caso, normalmente fechado, ou seja, o circuito está sempre fechado. Segundo caso, acionamento do botão, a gente vai ter o comum. Então, onde que você vai ligar a fonte aqui nessa botoeira sempre? Sempre. Você vai ligar no comum. Aqui você vai ligar a fonte, né? Lembrando que a gente tem que ter aqui. E aqui, nesses dois, a gente vai ligar o quê? A carga, tá? A carga. Isso pode ser tanto funcionando como se você ligar direto a botoeira no circuito, como nesse caso aqui, né? Então aqui nós temos aqui uma botoeira com relé, por exemplo. Então se a gente tem uma botoeira com relé, a gente vai ter uma bobina, tá certo? Então a gente vai ligar aqui a fase
né? Se ela for 110, por exemplo, se ela for 110 volts, né? A gente vai ligar aqui quem? A gente vai ligar o neutro, né? Neutro, tá certo? A gente vai ligar o neutro. Ou a gente vai ligar o neutro aqui para ele funcionar NA, né? O neutro. E aqui a gente não vai ligar nada, porque quando a gente apertar, ele vai abrir o circuito, né? Aqui ele vai estar funcionando corretamente, ó. Tá funcionando corretamente. A partir desse momento, ele vai acionar uma bobina, tá? Vai acionar uma bobina que vai fechar o circuito para carga, tá? Então, existem botoeiras com relés, tá certo? Já com relé acoplado, para você só instalar para fazer a ligação direta de um motor, por exemplo. A simbologia para esses botões. Então tá aqui a simbologia, nós já vimos nessa aula, né? Mas só para relembrar, né? No caso do NA, né? Nós temos aí 3, 4, tá certo? 3, 4, né? A simbologia para ela 3, 4, tá certo? Então nós temos a simbologia aqui, ó, NA e essa outra NF, tá certo? Então você pode ver que é bem óbvio, né? Então, NA, NF, tá? Observe aqui, ó, o botão de emergência. O botão de emergência ele é NF, ó. NF. Então você vai desacionar todo o circuito sempre. Você clicou no botão de emergência, ele vai desacionar, né? Aqui é um subir, aqui descer, né? Então você tem um comando preparado para fazer isso aí. Então essa aqui a gente pode ter aqui uma botoeira de 3 funções, tá certo? Uma botoeira on/off, né? Então aperta nesse aqui vai acionar esse, nesse aqui vai acionar esse outro, tá certo? Então aqui são alguns desenhos que podem ter em botoeiras, tá? Segundo essa norma aqui, a FEM 9941. Então esses aqui são alguns botões, alguns símbolos de botoeira, né? Então vocês podem dar uma olhada aí com calma, tá? Ou vocês podem anotar esse dado aqui no seu celular, guardar essa foto. Ou na hora que você estiver lá no trabalho, você vê algum símbolo desses daí, você sabe que, opa, já tá falando de botoeira, né? Por exemplo, aqui, ó, rotação esquerda, nós temos alguns símbolos, rotação direita, nós temos esses símbolos, tá? Para comum, nós temos esses símbolos, tá certo? Então, quais são esses símbolos aqui? Né? A gente vai já ver aqui uma tabelinha dizendo aqui o que é cada símbolo, tá? Ó, amarelo, branco, vermelho, verde, né? O azul, enfim. Para a esquerda nós temos esse símbolo, recuar, avançar, descer, subir. Então você pode ver que são símbolos bem intuitivos, né? O botão comutador. Então o botão comutador, ele é um botão que geralmente ele tem duas posições, né? Ele tem duas posições, ou seja, a gente tem aqui um comum, tá certo? O comum. E nós temos aqui posição 1 e posição 2, né? Então você essas duas posições você pode acionar dois circuitos diferentes. Por exemplo, você pode deixar um para fechar o circuito, outro para abrir o circuito. Esse botão comutador, ele pode ser tanto com chave como sem chave. Aqui é um exemplo com chave, né? Quando você quer, por exemplo, desabilitar um circuito para você poder trabalhar com segurança, a própria NR10 obriga, né, a utilização desse dispositivo com chave para que você desacione o circuito, sendo que só você vai ter a chave para acionar esse circuito. Então você vai desacionar e só você vai ter a chave, para não ocorrer o quê? Para não ocorrer o caso de ninguém ir lá e acionar o circuito e você acontecer alguma coisa com você, tá certo? Nós temos aí as botoeiras duplas, né? Conforme igualmente aquela que mostramos, né? Então 0, 1 e a sinalização, tá certo? Aqui só botoeira sem sinalização, tá? Aqui outro modelo, tá certo? Outro modelo. Chaves fim de curso. Então, as chaves fim de curso, elas funcionam como uma chave, né? É como se você não tenha botoeira. Alguma coisa que vai acontecer na sua automação, alguma máquina, ela vai bater mecanicamente aqui nesse dispositivo, tá certo? Mecanicamente, ela vai ou fechar ou abrir. Depende se o seu fim de curso ele é NA ou se ele é NF, tá certo? Então, você vai ter algum dispositivo que vai executar uma força aqui nesse dispositivo mecânico, tá? E mecanicamente ele vai
ele vai fechar. Então, esse aqui é um tipo de chave fim de curso com rolete, né? Então, através de uma força, né? Uma força aplicada aí mecanicamente, ele vai fechar ou abrir o seu circuito, tá? Ele vai fechar ou abrir o seu circuito, tá certo? Então, a simbologia dele, ó, vocês podem ver que tem esse negocinho. Quando a gente bota isso aqui, a gente tá falando de chave fim de curso, né? Chave fim de curso. Essa chave fim de curso, ela pode ser mecânica, pode ser capacitiva, pode ser indutiva, né? Ou magnética. Então aqui é um exemplo aqui de magnética. Você provavelmente vai ver essa chave aqui, ó, nesses portões eletrônicos, tá? Então nós temos aqui a chave indutiva e o ímã. Quando você aproximar o ímã da chave indutiva, ela vai fechar ou abrir, dependendo se ela é NA ou NF. Aqui dentro você vai ter um dispositivo aqui mecânico que vai através da força magnética gerada pelo ímã, ele vai fechar ou abrir, tá? Quanto a sinalizadores, então qual é a função principal desses sinalizadores? Indicar o status de um circuito elétrico, tá? Então eles podem ser luminosos ou sonoros, Então, geralmente você vai ter luminosos ou sonoros, tá? Então aqui você pode ver, né, que nós temos aqui vários, nós temos botoeiras com sinalizadores, tá certo? Nós temos sinalizadores apenas, tá? Enfim, nós temos aqui sinalizadores sonoros, enfim, nós temos uma série de sinalizadores, tá? Então os sonoros, os principais é o do tipo cigarra, tá certo? Do tipo sirene e o audiovisual, né, que nós temos aqui, ó, duas sinalizações luminosas e a sinalização sonora, né? Sonora e luminosas. Então tá aqui o código de cores, né, que eu havia falado para vocês para sinalizadores. Então o vermelho ele indica uma condição normal, tá? O vermelho indica a condição normal. O que é essa condição normal? Indica que a máquina está paralisada por atuação de um dispositivo de proteção, tá certo? Então você acionou um dispositivo de proteção para paralisar a máquina. Avisa a paralisação de máquina devido à sobrecarga, por exemplo. Então uma sobrecarga vai acionar um dispositivo que vai paralisar a máquina. Quando paralisar, você virou na aula de comando que a gente tinha lá, botava a sinalização para dizer se o circuito está ligado ou desligado. Então, quando o circuito está desligado, aí vai ser a sinalização vermelha, né? Vermelha. Quando ele estiver verde, sinalização verde, tá? Quando estiver ligado, verde, tá certo? Então, observe, quando ele estiver vermelho, você pode mexer no circuito. Quando ele estiver verde, não é para você mexer no circuito, tá certo? É o contrário da sinalização aí de trânsito, né? Se você for parar para pensar. O amarelo, ele também aqui, como na sinalização de trânsito, ele indica atenção e cuidado. O que significa o amarelo? Significa que o valor de uma grandeza, tá? Corrente, temperatura, pressão, ela está chegando no valor limite lá estipulado por você na máquina. Então, quando isso acontecer, você vai medir isso através de sensores de temperatura, sensor PTC, sensor de velocidade, sensor de pressão, sensor de volume. Então, quando isso acontecer, estiver próximo do limite, esse próximo é você que vai estipular no seu projeto, tá? Quando estiver próximo do limite, essa luz amarela vai ser acesa, tá? E, inclusive poderá ser adicionado tanto sinalização com luz amarela, como também sinalização sonora. O branco é circuito sob tensão e operação normais, tá certo? Quando você liga o circuito, tá? E ele estiver trabalhando com rotação normal, com temperatura normal, etc., você vai ter aí o branco, né? O branco, tá? Então observe, o verde significa que a máquina está pronta, o branco que a máquina está operando. Então tanto no verde como no branco não é o momento certo de você mexer nas partes elétricas do circuito, né? Para sua segurança. E o azul, ele vai ser adicionado quando para outras funções além dessas, tá certo? Para outras funções além dessa, nós teremos aí o azul e também teremos o preto. Então, e quais são essas outras funções? Essas outras funções você vai ter que indicar na sua máquina, tá? Uma legenda e colocar lá a luz azul, vai servir para
fazer isso, por exemplo. Então você vai, quando ele estiver na luz azul, o que que significa? Significa, por exemplo, que metade, uma parte do circuito está desativada, a outra está ligada. Por exemplo, significa, pode botar a luz azul para indicar que o um conjunto de válvulas está com defeito, né? Parte da sua tubulação tem algumas válvulas eletromecânicas que você não está conseguindo acioná-las corretamente, por exemplo. Então você pode criar ali as luzes azul, criar uma legenda e indicar o que você precisar nela. Nós temos também aí o botão luminoso, que é um botão que une aí a botoeira com o sinalizador, tá? Então ele pode ser tanto saliente, ó, como protegido, tá certo? Como protegido. E nós temos aqui também as tomadas de uso industrial. Essas tomadas de uso industrial, normalmente elas têm valores maiores do que 16 amperes, tá? 16 amperes. E elas podem ter vários polos, tá certo? Elas podem ser, por exemplo, 3 fases mais neutro, mais terra. Elas podem ser 2 fases mais neutro somente. Elas podem ser 3 fases mais neutro, tá certo? Então, entre esses tipos de tomadas industrial, nós temos as tomadas para ambientes normais e as tomadas para ambientes especiais, que são as tomadas à prova de explosão, à prova de umidade, de gases, de vapores, etc. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma para ambiente normal, tá? Isso aqui é um exemplo, né, de tomada. Esse modelo de tomada, ele é muito conhecido como um padrão Stack. Por quê? Porque a empresa Stack, ela é uma das maiores fabricantes desses tipos de tomadas, tá certo? Então nós teremos aí esses tipos de tomadas industriais, tá? Tanto para ambientes comuns como para ambientes aqui. Eu vou colocar aqui, você pode ver que isso aqui ela tem uma proteção, tá? Ela tem todo um sistema de vedação, tá? Então ela é uma tomada especial, ó. Você pode ver que tem aqui a trava. Ela é uma tomada mais especial. Essa aqui é muito conhecida em áreas explosivas. E o que seriam essas áreas explosivas? Seriam áreas em que há o perigo de explosão. Por exemplo, na Petrobras você vai ver muitas tomadas dessa aqui, ó. Na área onde é processada o refinamento do combustível, do petróleo, você vai ver somente desse tipo de tomada. Elas podendo ser elas tanto de PVC quanto de... Lá geralmente você vai encontrar as mais antigas que são feitas de metais, tá? Então esse tipo de tomada especial, esse aqui é o tipo de tomada comum. Os pinos vão variar de acordo com o que você tiver. O importante é observar que nesse tipo de padrão você não vai ter como encaixar de forma errada, tá? A fase para gerar um curto, por exemplo, com terra, não existe essa possibilidade, a não ser que você monte errado aqui os cabos. A partir do momento que você montar corretamente, você não vai ter mais esse perigo de fazer esse encaixe, porque o encaixe só tem uma posição e esses furos, tanto os furos como os pinos, variam do tipo de tomada que você vai usar. Se é 2N mais, se ela for 3F mais N mais T, tá? 2F mais N, tá certo? Geralmente também ela é conhecida aqui como 3P mais N mais T, tá? Então 2P mais N mais T, 3P mais N, 3P mais N mais T. Enfim, você vai ter uma infinidade de tomadas stack, tá? Então ou vai ter F ou P, né? Também é de phase, né? Em inglês. Então, aí, como eu falei, na instalação dessas tomadas, é importante você criar um padrão de conexão dos fios, evitando esses problemas como sequência de fases e outros condutores. Então, você pode observar que através desse padrão, né, você pode criar até o faseamento correto do seu motor. Por exemplo, para você não ter que depois ficar usando o fasímetro para ver se você já criou os cabos, já conectou. Pronto, quando chegar lá e conectar, vai ligar naquela fase corretamente, tá? Vai ligar naquela fase corretamente. Então aqui nós temos aqui uma tabela, tá? Com as cores, né, utilizadas por esse tipo de produto, né?
você pode ver aqui a lilás. Quando eu estiver falando de lilás, o que é que a gente está falando? De tensões CC até 24 volts, né? Até 24 volts. Quando a gente estiver falando do amarelo, a gente está falando aí tensões aí de 110 a 130 volts, podendo ser CC e AC. Quando a gente tiver do azul, a gente está falando de tensões AC, né? 220 a 440. Vermelho, 380 a 440 AC também. Preto, 600 volts. E verde, tensões que precisam de alta frequência, tá? Alta frequência. Então observe que os valores comuns aí para essas tomadas são 16, 32 e 63 amperes, né? Passando disso, nós teremos já que fazer conexões diretas aí nos circuitos. Então com isso a gente conclui, tá? Essa parte, se for possível, vocês assistam lá os vídeos complementares. Essa parte é bem curta, ela é bem básica, né? Ela é só retomando aqui alguns conceitos que não foram abordados na aula de comandos elétricos. Lá nós vimos como simbolizar esses circuitos, etc. Então ficamos por aqui, bons estudos.